Está começando mais um episódio do Pod ADF e o assunto que iremos abordar hoje é a história da ginástica e seus métodos. Vamos começar falando um pouquinho sobre a história da ginástica. A ginástica tem origem desde a antiguidade. Os exercícios típicos do esporte já eram desempenhados pelos homens pré-históricos com o intuito de se protegerem de ameaças naturais. Por volta de 2.600 anos antes de Cristo, os exercícios da ginástica passaram a fazer parte de festividades, jogos e rituais religiosos. Contudo, pode-se dizer que foi na Grécia que a ginástica ganhou grande destaque, se tornando um elemento fundamental para a educação física dos gregos. Os mesmos buscavam uma forma por corpos e mentes sãos, dando à modalidade um papel fundamental na busca do equilíbrio entre disposições físicas e intelectuais. Além disso, a valorização grega do ideal de beleza humana favoreceu ainda mais a evolução da ginástica, uma vez que sua prática era vista como uma forma de cultuar o corpo. Antes, na civilização romana, o esporte se afastou bastante, já que a valorização do corpo era vista como algo imoral pelos romanos. Assim, nessa época, a prática da ginástica se resumiu apenas a exercícios destinados à preparação militar. A rejeição do culto à beleza física também foi registrada durante a Idade Média, aspecto que resultou na perda da importância do esporte na época. A ginástica retomou sua evolução somente com o renascentismo e revalorização das referências culturais da antiguidade clássica. Para a maioria dos especialistas, a ginástica atual teve no início do século XIX seu grande momento, pois foi o período que surgiram as três grandes escolas do esporte, sendo elas alemã, sueca e francesa. E para finalizar o nosso podcast, iremos abordar um pouco sobre os métodos da ginástica europeia, como ela foi se desenvolvendo até chegar aos dias de hoje. Com o objetivo de defender a pátria no século XIX, surge a Escola de Ginástica na Alemanha, embasada em estudos biológicos, fisiológicos e anatômicos, pois naquela época existia uma preocupação de formar homens e mulheres com físico robusto e forte, já que a Alemanha precisava conquistar novas unidades territoriais. Os criadores desses métodos ginásticos foram Götz Mutz, Frederick Ludwig e Adolf Spies. Götz Mutz, considerado o pai da ginástica pedagógica, criou um método para atender a sociedade e esse método deveria ser realizado diariamente com pessoas de ambos os sexos, inclusive as crianças. Jadian tinha um método chamado Turner, que significa fazer grandes movimentos. O objetivo de Jan era fazer com que a ginástica fosse voltada à área militar junto com a sociedade. Ele estimulava jogos, lutas e criou alguns aparelhos de ginástica, que na época era chamado de materiais artificiais. E o Adolf Spies foi responsável por fazer a ginástica nas escolas. Além disso, ele achava que era necessário dedicar uma parte do dia para praticar o exercício físico. A ginástica sueca, ela era pautada na anatomia e na fisiologia e era dividida em ginástica pedagógica educativa, ginástica médica e ortopédica, ginástica militar e ginástica estética. Per Henkelin, o pioneiro da ginástica científica, visava impregnar o nacionalismo com o intuito de que os soldados pudessem defender a sua pátria. Além disso, tinha o objetivo de gerar homens fortes, saudáveis e longe de vícios, fazendo uma preparação física e moral que buscava formar bons soldados e operários. A ginástica francesa surgiu na primeira metade do século XIX. Ela estava ligada às ideias de Götz e Jan e também tinha ideais patrióticos, com o objetivo de atingir a população e os militares. Com a ascensão da burguesia, os franceses tinham a necessidade de formar homens integrais, incluindo o exercício físico nessa formação. O fundador da ginástica francesa foi Francisco Amoros. O seu método visava o desenvolvimento físico, aumentar a energia e exaltar as qualidades morais.
Os métodos franceses tinham o objetivo de desenvolver a resistência, agilidade, destreza, tanto para os trabalhadores das fábricas quanto para os militares que defendiam a pátria. Esses três métodos permaneceu até o ano de 1939. Após esse período, ocorreu uma universalização dos conceitos de ginástica que se resultaram nas práticas de ginástica que vemos nos dias de hoje. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do nosso Pod EDF. Espero que tenham gostado e até a próxima semana. Valeu!